Bom dia. Eu tenho lido um livro que tem falado comigo bastante como ator, desse artista aqui, esse cara chamado Harry Guskin. É muito interessante, eu queria compartilhar um pouco o que eu tenho aprendido com ele, assim, rapidamente, fazer uma síntese. Ele tem colocado uma forma de aproximação do personagem bastante intrigante e que levanta algumas questões em relação ao método mais usualmente difundido, que é o de Stanislavski. Ele critica um pouco esse método de aproximação intelectual que a gente vem por uma análise do personagem, de como o personagem deve se comportar, de como você deve preencher uma determinada escolha que você faz, justificar essa escolha, como algo que congela você e limita você, e tira a espontaneidade do que pode acontecer na cena, porque fica tudo muito intelectualizado e racionalizado. Então ele propõe um método em que você utiliza mais os seus sentimentos e o seu instinto com uma abordagem diferente que não se baseia na análise. Ele diz que a análise que se costuma fazer de um texto pelo método, ele mortifica o ator, ele tira a espontaneidade do ator. Harry Guskin teve uma experiência aos 25 anos de idade como ator, a primeira experiência como ator dele, que numa aula de teatro o professor pediu um voluntário para fazer uma improvisação lá no palco. A improvisação, por meio dela, você tinha que dizer para a audiência, sem falar, obviamente, de onde você vinha, ou melhor, como estava o clima no lugar de onde você vinha. Era essa. Aí ele levantou o braço e foi fazer a improvisação dele. E ele imaginou que estava numa área rural irlandesa, e de noite, uma tempestade noturna ali, e ele via um pub de longe, assim, no meio da estrada. E aí ele vai até aquele pub, ele entra no pub, e sacode a chuva do cabelo, do casaco, e de repente ele nota uma coisa estranha, um silêncio. E aí ele percebe que está todo mundo olhando para ele. E nada, de uma maneira que não era amigável, uma maneira hostil de olhar para ele. Ele se sentiu inibido, ele se sentiu tímido, e ele baixava o olhar, ele deu um sorriso amarelo, foi até uma mesa, e sentou lá e não tinha coragem de levantar os olhos. Ele ficou esperando até que alguém fosse lá tomar o pedido dele. E ninguém foi. E ele ficou naquele lugar, sentindo os olhares em cima dele, e ele estava com medo. De repente um silêncio, parecia um silêncio perigoso, de alguma coisa ia acontecer a qualquer momento, pela hostilidade das pessoas que estavam encarando ele. Até que num momento assim de pressão ele dá um grito: "O que é que vocês estão olhando, porra?" E ele deu esse grito no meio da improvisação ali, e a plateia toda caiu na gargalhada. Ele não imaginava que tinha feito nada engraçado. Mas foi uma reação tão espontânea e tão verdadeira dele, que a plateia caiu na gargalhada. "Pô, o que vocês estão olhando, porra?" Parecia uma coisa que transcendia a cena dele, né? Mas aí esse foi uma experiência que marcou ele, que foi uma experiência que tinha uma profunda verdade ali. E foi uma coisa que ele alcançou de uma maneira espontânea. Embora ele tivesse consciência de que estava no palco, isso não distraiu ele. Porque ele estava tão envolvido naquela fantasia, naquela cena que ele criou, ele estava envolvido no pub, naquele clima opressor, que ele não estava preocupado em mostrar nada para ninguém. Então o grito dele veio de uma maneira espontânea, como resultado de uma coisa construída ali naquele momento. E isso tem marcado muito a pesquisa que ele tem feito desde então, como ator, né, e como preparador de atores. E então o método dele, ele se baseia muito nessa questão de você tirar do texto, o ator tirar do texto aquilo que ele está sentindo no momento. Então você não se apoia em análise, você se apoia no seu instinto e no seu sentimento. Então
a ideia é que você responde ao seu texto, responde ao seu texto e ao texto dos demais atores de uma maneira em que você está sempre explorando, você está num estado de constante exploração. E isso traz personagens mais interessantes, personagens vivos, personagens mais criativos. Então, porque você trabalha já de dentro do personagem. Quando você vai falar o seu texto, você não vai ler o texto. Você não vai falar o texto lendo, você não vai falar o texto recitando e nem pensando na melhor maneira de tornar aquilo real. Você não está preocupado em tornar aquilo real. Você vai ler o texto, você vai ler o seu texto, e no momento que você vai falar o texto, você se apropria do texto, e aí tem toda uma série de detalhes assim de como é essa aproximação, mas que aí a gente pode falar depois. Mas o momento é isso, essa questão de você tentar atacar o texto sem se preocupar em censurar. Tem uma coisa muito freudiana nisso aí, que ele levanta essa bola do Freud, de uma técnica freudiana de associação de palavras, em que você fala uma palavra e o paciente, o psicanalista fala uma palavra e o paciente responde com aquilo que aquela palavra evocar nele naquele momento. E sem censura, você respira e pum, fala. Você não censura o que você vai falar. Então o método dele tem uma coisa muito por aí, freudiana, de você se aproximar sempre de uma maneira espontânea. E quando você vai evoluindo no seu exercício como ator, é sempre tudo muito espontâneo e o personagem vai emergindo desse estado de constante exploração. O Harry Guskin, de maneira nenhuma ele renega Stanislavski, de maneira nenhuma ele critica o método como faz um juízo de valor sobre o método, desmerecendo, nada assim, mas ele coloca o que funcionou para ele e o que fez com que ele criasse personagens que fossem surpreendentes, personagens que são imprevisíveis. E aí é interessante porque fica uma questão, mas se eu estou fazendo uma coisa sempre espontânea, que vem de mim e tal, como é que ficaria então quando eu faço diferentes personagens? Eu não vou estar sempre fazendo eu mesmo? Não, pelo contrário. Quando você usa essa técnica de manifestação espontânea daquilo que o texto está pedindo naquele momento para você, e naquele momento seu em que você está falando o texto, você traz coisas que não são características do seu comportamento regular, do seu comportamento diário, do seu comportamento comum. Então você traz coisas que você nem sabia que tinha dentro de você. Você se comporta de uma maneira que você socialmente não se comporta. Então o que você traz é vivo. E é seu, mas não parece nada com você. Que está lá adormecido dentro de você. E como cada personagem é diferente, cada roteiro é diferente, aquilo que cada texto vai provocar em você também é diferente. É você, é diferente de você, mas é genuíno, é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro a câmera capta. Aquilo que é ensaiado, aquilo que é treinado, quando você congela um resultado que você alcançou, por exemplo, você está ensaiando, eu acho que ele é assim, assim, assado, você racionaliza as circunstâncias anteriores, você pensa no objetivo que você está alcançando, o que você quer ali com aquele negócio, e você, portanto, vai arquitetando, construindo todo aquilo que o personagem pensa naquele momento, aquilo que ele sente naquele momento, e você puxa ali da memória emocional alguma situação. Então você cria todo um mapa que você vai seguindo ali. Depois que você constrói todo esse mapa e você decide, opa, essa cena então já está assim, vai ser assim, está trabalhado assim, então dessa maneira que eu vou fazer, você fixa aquilo. E depois, no momento que você vai fazer numa segunda, terceira, quarta vez, você já está imitando aquilo que você alcançou naquele momento. E alcançou muitas vezes de uma maneira racional, que você intelectualizou aquilo e de repente você nem está dentro daquilo ali, e você busca uma forma
para que preencha aquele sentimento e aquele comportamento que você entende que o personagem deve ter. Então ele diz assim, o ator não tem que criar personagem. O ator não cria personagem. O ator se torna personagem. Personagem não é como uma tela pintada ali, você pinta e é assim que ele deve agir ou deve pensar. Ator tem a ver com sentimento, tem a ver com instinto, e a aproximação do ator ao personagem tem que ser de dentro para fora. Porque aí tem verdade. Ainda que no momento que você vai falar o seu texto, se você não sentir PN naquela, você não sentir nada naquele momento que você está falando o seu texto, fala o seu texto sem sentir nada, não traz nada. Não tenta mostrar nada, não traz nada. Não fazer nada, se for verdadeiro, tem uma força tremenda na frente da câmera ou no palco. Porque ali você é de verdade. E aí, e às vezes você é até imprevisível. Claro, né, supostamente esse cara tinha que estar sofrendo, tinha que estar assustado. Como é que ele fala com essa cara aí? Mas não é uma cara de alguém que está tentando passar alguma coisa, é uma cara de alguém que está mostrando de verdade aquilo que ele está sentindo naquele momento. Isso traz até reações para o seu personagem que são inusitadas. E seu personagem, ele tem uma presença real ali, imprevisível, intrigante. Então você faz personagens, ainda assim, nesses momentos, o seu personagem se torna mais interessante. Bom, isso são algumas ideias, não é de maneira nenhuma esgotando o método do Harry Guskin, mas são elementos que ajudam, que têm me ajudado e espero que ajude você também nessa jornada no universo de interpretação, no universo da atuação. Obrigado.